Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística, o seu canal de linguística no Brasil. Nós já temos centenas de vídeos descrevendo centenas de línguas e grupos linguísticos e famílias linguísticas, bem como tópicos de linguística científica aqui no arquivo do canal. Dê uma olhada no arquivo e também nas playlists que incluem os vídeos por temas. Nosso vídeo de hoje vai lidar com uma das línguas mais pedidas de todos os tempos aqui no canal. Um vídeo muito especial, bastante completo, sobre a Abanyenga, a língua tupi antiga. Antes de continuar com o vídeo, considere também contribuir para o canal através do Apoia-se ou através de algum dos métodos listados na descrição do vídeo e nos comentários abaixo do vídeo. Como fontes aqui para esse vídeo, eu usei principalmente o método moderno de tupi antigo, de Eduardo de Almeida Navarro, que é um professor da USP, que eu cheguei já a conhecer pessoalmente quando eu fazia USP. Esse livro está disponível nas livrarias até hoje, ele está em impressão. E tem também o que você acha na internet, o Curso de Tupi Antigo, de Lemos Barbosa. Um livro bastante completo também sobre esse tema. E também tem, claro, a histórica gramática de José de Anchieta, de 1595. Tem publicações desse livro em linguagem modernizada. Vocês devem achar nas livrarias ou até na internet. Que foi a primeira língua, a primeira gramática de uma língua indígena brasileira publicada em toda a história. Também foi a única publicada como um livro comercialmente disponível até recentemente, quando foi publicada uma gramática do Camaiurá, que é uma outra língua tupi aqui no Brasil. Tem também o dicionário de tupi português, feito nos anos 80 por Moacir Ribeiro de Carvalho. E também esse vocês encontram até na internet, se vocês procurarem o título e o PDF. Bom, o tupi antigo era uma língua da família tupiana, família tupi, que é essa família cuja árvore evolutiva a gente vê na tela agora. Essa família é uma família bem grande, contém vários sub-ramos, como o Ariquém, que contém o Caritiana, lá de Rondônia, o ramo Juruna, o ramo Mondé, o ramo Munduruku, o ramo Ramarama Paraborá, o ramo Tupari e o mais importante, que é o ramo Maueti-Guarani, que inclui o ramo Tupi-Guarani. E dentro do Tupi-Guarani é que a gente tem os dois membros mais famosos dessa família, o Tupi antigo e o Guarani antigo, bem como outras línguas bem proximamente relacionadas a essas duas, como o Wayampi, falado lá no Amapá, o Amanaié, o Apiacá, o Camaiurá, que tem uma gramática publicada também recentemente no Brasil, o Teneteara, que já tem uma descrição aqui, tem um vídeo aqui no canal já sobre o Teneteara, que também é conhecido como Guajajara, que é uma das pouquíssimas línguas indígenas que sobrevivem no Nordeste do Brasil, especificamente no Maranhão. Então, aproximando aqui para a gente ver só o ramo Tupi-Guarani, o Proto-Tupi-Guarani deve ter sido falado há mais ou menos uns 2.500 anos. Essa língua ela foi evoluindo em direção às línguas Tupi-Guarani modernas, que a gente vê aí em maior detalhe. Aquele outro mapa tinha umas omissões, né, por falta de espaço. Aqui a gente vê praticamente todas as línguas desse ramo. A gente vê que o tupi antigo, né, deu origem, já nos tempos coloniais, à língua geral do norte do Brasil, que deu origem ao Nhengatu. O Nhengatu também é uma língua que já tem vídeo aqui no canal. Assistam o vídeo de Nhengatu, que é uma língua ainda falada no extremo noroeste da Amazônia, na região do São Gabriel da Cachoeira, porque a língua geral norte, a língua geral nortista brasileira, ela se tornou extinta. Ela foi sendo substituída pelo português em todo o Nordeste, em todo o Norte do Brasil, na Amazônia, exceto nesse rincão extremamente isolado, que até hoje é bastante isolado, de São Gabriel da Cachoeira, lá para os lados da fronteira com a Colômbia, onde ainda é falado o último descendente do antigo tupi. Então, para complementar esse vídeo aqui, vocês têm que assistir o vídeo de Nhengatu, que é o descendente da língua que vai ser descrita nesse vídeo. E a língua geral paulista, que era a língua colonial mais famosa aqui da região do sudeste do Brasil, São Paulo,
foi a língua mais usada no estado de São Paulo até o século XVIII, quando uma série de medidas, afluxo de imigração portuguesa, descoberta de ouro em Minas Gerais, decretos do governo colonial português fizeram com que a língua geral paulista fosse banida e a língua portuguesa fosse imposta. Eventualmente, o tupi antigo, a língua geral paulista, que já era uma versão modificada do tupi antigo, se tornou extinto. Também o guarani, que sobrevive hoje em 4 grandes línguas, bastante proximamente aparentadas: o Guarani Kaiowá, o Guarani Nhandeva, o Guarani Mbiá e o Guarani Paraguaio, que é a língua de 90% da população paraguaia, que fala, além do Guarani, o espanhol. Tipicamente, 90% dos paraguaios são bilíngues em Guarani e em espanhol. Aqui esse diagrama, encontrado num trabalho acadêmico, mostra a putativa similaridade entre os ramos da família tupiana, por grau de similaridade, por grau de qual ramo é mais próximo do outro e qual sub-ramo evoluiu mais tardiamente um do outro. Para quem quer ter uma noção do grau de parentesco entre as várias línguas da família tupiana, o que inclui o ramo tupi-guarani ali no canto, está até empontilhado porque é um ramo muito grande. Observa que a família é chamada de tupiana, tupi. O tupi-guarani é um ramo dentro da família tupiana. Ou seja, o tupi-guarani não é o nome da família, apesar de ser maior, dá a impressão que ele é maior, como indo-europeu. Por ser um termo composto, ele parece estar acima do ramo tupi, porque o tupi-guarani contém a palavra tupi, mas não, o tupi-guarani está dentro do tupi. Aqui a gente vê um esquema de hipótese de migração dos povos tupi-guaranis a partir do sul da Amazônia, da região de Rondônia, norte do Mato Grosso, onde há cerca de 2.000 anos começaria a haver uma migração de povos tupi-guaranis antigos, falantes do proto-tupi-guarani, em direção ao Brasil Central, ao Mato Grosso do Sul, ao estado de São Paulo, eventualmente chegando à costa brasileira, e também uma migração ao norte, chegando ao litoral do Pará, do Maranhão, de todo o Nordeste, da Bahia, que foi a configuração encontrada pelos portugueses quando houve a chegada dos europeus há 500 anos. Aqui a gente vê um mapa encontrado na internet, que é um pouco impreciso, não é muito claro. Eu procurei, a gente vai ver o mapa um pouco melhor daqui a pouco, eu procurei também determinar qual é a terminologia correta, o que é tupi, o que é tupinambá. Tupinambá era o nome da tribo que existia entre Sergipe, na região de Sergipe e Bahia, e também existia em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Então os tupinambás eram principalmente esses 2 grupos, embora também houvesse um tupinambá do Pará. O tupiniquim existia no sul da Bahia, norte de Espírito Santo, e na região do litoral paulista também, de Canané e Bertioga, no litoral norte paulista. E os guaranis existiam a partir da Baixada Santista até o Rio Grande do Sul, e também pelo interior e pela região do Rio Paraná, já para os lados do Paraguai e da Argentina. Então os guaranis já eram uma tribo um pouco mais que se espalhava um pouco mais para o interior, em alguns casos, a passo que os tupis tipicamente estavam restritos ao litoral e a partes do interior bem próximas do litoral. É o que a gente vê nesse mapa aqui, que eu fiz a partir dos relatos e das descrições do que era Tupinambá, do que era Tupiniquim e do que eram os outros povos tupis da Idade Média, que foram encontrados aí no final, no começo da Era Colonial, que estão aí coloridos no mapa. Eu também coloquei povos não tupi em cinza. Então a gente vê que os tupiniquins estavam no litoral sul, tinha Tupinambá e Tupiniquim em São Paulo, no Rio. Daí tinha os goitacazes, que viviam no norte do Rio de Janeiro até o sul de Espírito Santo, que é uma tribo G, falante de uma tribo G, que é um outro grupo linguístico do Brasil. Daí volta a ter tupiniquins, tinha os aimorés, no norte do Espírito Santo, sul da Bahia. Daí tinha tupiniquins de novo, os tupinambás eram no norte da Bahia até Sergipe e Alagoas. Daí tinha outras tribos tupi-guaranis, os caetés, os tabajaras, os potiguaras e os tupinambás de novo, no Pará e no Maranhão. Entre os tupinambás e os potiguaras tinha os tremembés, que falavam uma língua que a gente não classifica ainda, pode ser uma língua isolada, a gente não tem certeza porque essa língua se extinguiu. Os tremembés até hoje existem como uma etnia indígena,
mas eles falam português já faz muito tempo. Perderam a língua Tremembé, que não é classificada. Também tinha o Teneteara, que era uma língua tupi-guarani falada mais para o interior, ali do Maranhão. Até hoje é falada ainda, tem um vídeo aqui no canal, como eu já disse, né? Nessa tabela a gente vê uma comparação entre o vocabulário do tupi antigo e o vocabulário dos outros grandes ramos da família tupi, não tupi-guarani, daquelas línguas mais afastadas. O aueti, o mununduruku, o caritiana, o tupari e o gavião. A gente vê uma relativa similaridade. É possível que a língua mãe dessas línguas todas, né, o proto-tupi, tenha sido falada não muito mais do que 3.500 anos, porque a similaridade é bastante clara entre todas essas línguas, elas divergem menos do que as línguas indo-europeias entre si. No geral, né, embora essa tabela seja um pouco forçada para mostrar palavras um pouco mais similares mesmo entre os vários ramos da língua. Se você procurar no vocabulário geral, você vai ter um pouco mais de dificuldade de encontrar cognatos claros assim. Quanto à língua tupi em si, né, a gente tem as vogais A, E, I, O, U, U. A única vogal realmente um pouco mais difícil é essa vogal que geralmente é transcrita com Y, que é uma vogal U. E todas elas têm suas contrapartidas nasais. An, E, In, O, consoantes bastante fáceis, um pouco diferente só é o B. A letra B, na verdade, é usada para transcrever a aproximante, né? Na verdade, a fricativa bilabial sonora. Vá, vá, ava, ava, ivi, uv, eve. Não tem um fechamento total dos lábios. Os lábios apenas se aproximam. V, V. O NH representa o som do nha, nha. Embora também, em muitos casos, representa uma espécie de semivogal nasal, similar ao NH do português mesmo, nha, nha. O NG é a velar nasal. E a letra X representa a fricativa pós-alveolar surda, sh, sh. Como muitas línguas nativas do Brasil, o tupi antigo tinha as consoantes pré-nasalizadas, que são escritas com uma consoante nasal antes de uma consoante oral, né, no caso MB, NG e ND. Essas consoantes são diferentes das nossas porque no português, né, o oral nasal seria considerada parte da sílaba anterior. No tupi, essa consoante é vista como uma consoante só, então se parece uma sílaba, ela é uma sílaba só. Se tem uma vogal depois do MB, o M é considerado parte da própria sílaba posterior e não anterior. Mba, mba. Na transcrição que eu vou usar aqui nesse vídeo vai ter uma pequena diferença, poucas diferenças em relação à transcrição usada pela obra de Eduardo Navarro e por outros tupi-anistas aí, que fazem obras de divulgação no tupi. O som que é escrito como GU, um U com um circunflexo, né, que seria um guá, como em aguara, eu vou transcrever meramente como um W aqui. Porque na verdade esse G não existia muito, e se existia era uma velarização muito fugaz, muito pouco audível, que acontecia automaticamente antes do UA. Então em vez de escrever Iaguara, eu vou escrever como está embaixo aí, Iauara. E também o I, quando o I for uma semivogal, né, a aproximante Ya, Ya, em vez de colocar um acento circunflexo, eu vou colocar esse acento do breve, que é essa concha voltada para cima, um pouco diferente. É uma questão de opção minha, mas realmente não precisava. Tanto faz, é meramente marcado como uma semivogal para distinguir do I vocálico pleno, que é o I. Poderia usar também o J, né? Porque o J é usado bastante para isso também em várias obras, mas aqui nessa obra, para não confundir com o nosso som de J, eu procurei usar meramente um I mesmo, com um som de breve em cima. O tupi antigo é uma língua SOV predominantemente, embora houvesse uma grande liberdade para mudar a ordem dos constituintes, né, dos argumentos em relação ao verbo. É uma língua sujeito, objeto, verbo, tipicamente. Tem posposições e não preposições. E o sintagma nominal tende a ser DNA, determinante, nome, adjetivo. Aqui a gente vê a tabela pronominal do antigo tupi. O sistema pronominal é bastante complexo na língua tupi antiga. Ela tem uma forma básica plena, que também serve de possessivo, usada como um adjetivo possessivo, né? Observa que na primeira pessoa do plural a gente tem a forma ore e yande.
ore é uma forma exclusiva e ande é uma forma inclusiva. Significa que nós e vocês. Inclui a pessoa com quem você está falando. Tem uma forma enfática, que é quando você dá ênfase. Eu estou fazendo isso, você mesmo está fazendo isso. E nas outras colunas a gente tem os prefixos que vão nos verbos para indicar concordância com o sujeito. O tupi não é uma língua ergativa e tipicamente o verbo concorda sempre com o seu sujeito, seja o verbo intransitivo ou transitivo. Seja o sujeito agente ou paciente da ação, o verbo concorda com o sujeito. Então a gente tem aí prefixos um pouco diferentes, né? Também na primeira pessoa do plural tem a diferença entre inclusivo e exclusivo. Tem uma outra série de prefixos usado para a forma gerúndio, que a gente vai ver é bastante usada no tupi. E na última linha a gente vê o prefixo ie, que é o prefixo verbal reflexivo, né? Eu me vi, ele se jogou. O pronome reflexivo no tupi é um só para todas as pessoas. Além desses pronomes canônicos, tem uma série de partículas semipronominais ou de pronomes combinados do tupi que é bastante interessante. Né? Então, o prefixo oro, que curiosamente é igual ao prefixo de primeira pessoa plural exclusiva, né? Mas ele significa também eu te, ou seja, o sujeito do verbo é a primeira pessoa e o objeto do verbo é a segunda pessoa singular. Então indica que eu te vejo, eu te quero, eu te matei, eu te amo. Vai esse prefixo oro, ele combina as duas pessoas do diálogo. O prefixo opo faz a mesma coisa, mas a segunda pessoa do plural. Eu vos vi, eu vi vocês. Yo é um prefixo recíproco. É diferente daquele que é reflexivo. Reflexivo é eu me vi. O recíproco só pode ser usado no plural, quando são para você distinguir do reflexivo, né? É diferente, eles se mataram, por exemplo, né? Ou eles se jogaram. Eles se jogaram fica ambíguo em português, que a gente não distingue o recíproco do reflexivo, né? Eles se jogaram, pode ser que cada um jogou a si mesmo, se jogou a si mesmo, ou um jogou ao outro. No tupi tem a distinção, né? Eles se mataram, né? Por exemplo, você vai falar aqui, né? Várias pessoas cometeram suicídio. Agora, eles se mataram também pode significar que João matou Pedro. Eles se mataram, um matou o outro. E o Pedro matou João. Então teve um monte de gente matando uns aos outros. Isso é o recíproco. Né? Tem também dois morfemas que indicam objeto genérico do verbo, que serve mais ou menos para tornar o verbo transitivo um verbo intransitivo. Poro, que indica quando o objeto do verbo é animado, e mbae, que significa coisa, e significa que o objeto do verbo é inanimado. Será que o tupi é parecido com outras línguas indígenas do Brasil? Vamos ver aqui a comparação do tupi com o teneteara, que é uma língua também tupi-guarani, bem próxima do tupi, pertence ao mesmo ramo que o guarani, que o tupi, que o camaiurá e tudo mais. A gente vê uma clara similaridade, né? Aliás, os pronomes são praticamente idênticos, inclusive os prefixos verbais. A, ere, o, uru. A diferença é que a semivogal ia vira z, né? Então, em vez de ia, a gente tem za. Embora tenha um prefixo xi também, não sei que esse não tem correspondente no tupi, né? E no Iangatu, que é o descendente do tupi, a gente vê aí também uma similaridade óbvia, né? Aqui é a conjugação do verbo iku, ou iko, que é o verbo estar, em Iangatu e em tupi antigo. A gente vê que o Iangatu perdeu a distinção entre primeira pessoa plural exclusiva e inclusiva. Só a forma inclusiva sobreviveu. A forma exclusiva, ore, não tem mais. Não tem oroiku. Só tem iaiku. E quantas línguas fora da família tupi? Vamos ver aqui a família tucano. A língua tucano, que tem os pronomes listados aqui, tirados do vídeo de tucano, aqui do canal. A gente vê aqui
Não tem nada a ver. Embora tenha distinção também entre primeira pessoa plural exclusiva e inclusiva, a forma dos pronomes realmente não lembra em nenhuma maneira, né? A gente tem she na primeira pessoa e o u no tucano. Nde, mu, u. Nenhuma similaridade. E em Yanomami, será que tem alguma coisa a ver? Muito menos ainda, né? O Yanomami realmente... O sistema pronominal é completamente diferente. Tem esse kami no começo, ka, kam, né? Tem uma forma de prefixo verbal aí que é ipa, arro, kama, ipa. Absolutamente nenhuma similaridade. Né? Então, se você achava que língua de Índia é tudo a mesma coisa, pode mudar de ideia a partir de agora. Em Kaingang, que é a língua nativa aqui do sul do Brasil, falada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma língua da família G. Tem alguma similaridade? Também não, né? A gente vê aqui. O Taingang nem distingue entre primeira pessoa exclusiva e inclusiva, e também tem, curiosamente, gênero na terceira pessoa. Tem a distinção entre ele e ela. E quanto ao Quechua, que é a língua dos Andes, a língua dos Incas, falada no Peru, na Bolívia, no Equador, não, também nada. Nem mesmo a língua dos Astecas apresenta qualquer similaridade com o Tupi antigo, né? Então a gente pode esquecer essa comparação aí. Essa forma livre, né, é usada para verbos estativos, né? Sheporang, eu sou bonito. Né? Com os verbos ativos, os radicais que são ativamente verbais, né, você usa os prefixos verbais bem diferentes. Né? Sheporang, eu sou bonito. Aker, eu durmo. Aí é o a que marca a primeira pessoa. O futuro do verbo em tupi é marcado com o sufixo ne, que às vezes exige um y, aí esse u de consoante eufônica para ser um tampão entre o morfema e o verbo. Então a gente tem akerina, eu dormirei. Observa que tupi o verbo não expressa tempo, exceto o futuro. Então o presente e o passado não tem muita diferença. Não tem diferença nenhuma, aliás, quando o verbo está na conjugação básica, a gente não tem diferença entre presente e passado, só o resto da frase é que vai te indicar qual é o tempo da ação. Aker aipoca apene. Observa aí que a partícula ne do futuro ela vai no final da frase sempre. Então ali o ne se destaca, né, em vez de fazer akerine, quando a gente coloca um complemento adverbial aipoca ape, que é nessa mata, o ne vai depois do kaape, que é na mata. Aker aipoka a ne. Eu dormir essa mata em futuro. Observa como é diferente a estrutura verbal, a estrutura sintática, gramatical do tupi. A conjugação negativa dos verbos é feita com o prefixo na, mais a raiz verbal, mais o sufixo i. Então, aker é eu durmo, eu dormi. Ndakeri é eu não durmo, é o negativo. Ereker é você dorme. Nderekeri é você não dorme. No caso dos verbos estativos, a gente tem sheporang, eu sou bonito. Ndasheporang, eu não sou bonito. Ndeporang, você é bonito. Nandeporang, você não é bonito. Quando o verbo é transitivo, você tem que colocar um prefixo que marca a terceira pessoa, necessariamente no verbo, mesmo quando o objeto do verbo está expresso por um substantivo. Então o verbo moyang, por exemplo, exige o prefixo i, além do a, que indica a primeira pessoa. Então se você fala que você faz alguma coisa, é aimoyang, não tem como falar como amoyang, não tem como você omitir esse i. Já o verbo ao sub é um verbo que exige s como prefixo de terceira pessoa. Então fica as ao sub, eu o amo, eu amo alguém na terceira pessoa. Quando, contudo, esses verbos que têm s levam um objeto de segunda ou primeira pessoa, muda para r, e você tem que colocar o pronome expresso. Então, as ao sub é eu amo ele, ou eu amo ela, né? Ou eu amo eles ou elas. Observa que em tupi não tem diferença na terceira pessoa, não só entre os gêneros, como também entre os números. Então você não tem diferença entre ele, ela, eles e ela. É tudo terceira pessoa. Singular ou plural, tanto faz. Nunca tem qualquer distinção gramatical de número na terceira pessoa. Então, as ao sub é eu o amo, eu a amo, ou eu os amos, ou eu as amos. Eres ao sub é tu o amas. Sher ao sub, contudo, é ele me ama. Nder ao sub é ele te ama.
Yar ao sub é ele nos ama. E per ao sub é ele vos ama. Com aqueles prefixos especiais oro, opo, ye e yo, né, que a gente já viu, não levam S, nem R, fica sem prefixo nenhum de concordância. Oro ao sub, eu te amo. Né, lembra que o oro é aquele prefixo que combina eu com T. Né, eu te amo. Oro ao sub, eu te amo. Opo ao sub, eu vos amo, eu amo vocês. Aie ao sub, eu me amo. Ereie ao sub, tu te amas. Oyo ao sub, eles amam uns aos outros. Nos verbos monossilábicos, a concordância da terceira pessoa do objeto do verbo vira io. Então, o verbo ok, que é tirar, se você quiser conjugar no presente, você tem aiok. Rav é tirar também, arrancar. Aiorav, eu arranquei, eu tirei. Mim é esconder. Ainyomim. Aí como tem nasal, a consoante I vira nasal, né? Então vira, em vez de aiomim, vira ainyomim. Tim é enterrar. Oroniotim. Nós o enterramos. O verbo transitivo u, que significa comer, não leva marcador de objeto. Esse não tem marcação nem I nem S. Então, a upirá, ere upirá, o pecambi, ele tomou leite. Aí observa que esse P no final do verbo é a partícula que indica a interrogação em tupi. Tem que vir no final do verbo. Em tupi, seja a pergunta uma pergunta binária ou seja uma pergunta de conteúdo. Aqui a gente tem o verbo irregular. Na forma básica, o verbo iur vira aiur, até aí tudo bem. Ereiur, regular, mas na terceira pessoa, our. Ele veio. No plural é da primeira pessoa, oroiur e aiur. Peiur. E na terceira pessoa plural, igual ao singular, como eu disse, não tem diferença de terceira pessoa plural singular, ou ur, né? Sempre igual. O verbo e também é irregular. Ae, ere, ei, oroe, iae, peie, ei. Então observa que o radical do verbo vira i na terceira pessoa. O verbo dizer é usado junto com o adjetivo katu. Ele significa poder. Então quando você diz aekatu, literalmente é eu digo bom, né? Eu digo bom, eu digo bem, eu falo bem. E colocar um gerúndio do verbo depois, no caso aí o ishobo é eu indo, significa eu posso ir. Literalmente é eu digo bem, eu indo. Eu posso ir, né? Veja como a diferença, a maneira como se expressa, a lógica verbal é bastante diferente, né? No tupi, tudo é muito diferente da nossa lógica europeia. Os verbos estativos, né, como pirang, podem ser usados como verbos, né? O irá e pirang, aí o i marca que é um verbo, o sujeito de terceira pessoa, né? E o verbo é um verbo estativo, ser vermelho. Mas se você incorporar o verbo ao substantivo e colocar um a no final, se a radical for terminada em consoante, você cria um sintagma nominal incorporando o adjetivo ao substantivo. Então a diferença aí, né? O pássaro é vermelho, e aí o pássaro vermelho morreu. A diferença de colocação. Mesma coisa aqui. Kse e poku, faca comprida. Shekse e poku, a minha faca é comprida. Shekse poku o ar. Aí kse poku é faca comprida. Você tem que fazer uma coisa só e sufixar o adjetivo ao substantivo para fazer um adjetivo atributivo, né? Substantivos que terminam com um A átono, a única consoante, a única vogal que pode aparecer como uma vogal átona no final da palavra, ou seja, uma palavra que termina com vogal, mas não é oxítona, é o A. É por isso que o A pode ter acento agudo na transcrição do tupi ou não. As outras vogais são sempre tônicas no final. Não precisam de acento. Então, nema é fedor. Aí você pode colocar até um pronome e falar o teu fedor, meu fedor. Xenema, meu fedor. Kunimin nema, o fedor do menino. Mas se você quiser usar ele como verbo, você tira o A. E fica que nem um verbo estativo que a gente acabou de ver, né? No caso do puku, porang, xenem. Eu fedo.
Kunumin inem, o menino fede. O mesmo esquema que a gente viu nos adjetivos predicativos agora. Então, na verdade, a palavra nema pode ser vista como um adjetivo, né? Nem seria um adjetivo fedorento, eu sou fedorento. Dá para analisar das duas maneiras. Queira é sono. Chequeira é meu sono. Agora, chequer é eu estou dormindo, eu sou dorminhoco. Tanto faz. Chequeira é eu sou um dormidor. Eu sou uma pessoa que dorme, um adjetivo, né? Queira vira um adjetivo de che, um verbo estativo, né? Então, chequeira. Aqueira você usa o pronome a. Em aqueira é eu durmo. O a é um prefixo verbal, então dá uma função totalmente verbal ativa, né? Eu estou dormindo, estou realizando a ação de dormir. Em tese é uma falta de ação, né? Mas até aí tudo bem. Então veja como o tupi distingue essas nuances que em português a gente mal consegue distinguir. Mais algumas distinções aqui, né? Ta'ira é filho, Xera'ira é meu filho. A gente vai ver depois porque tem substantivos que tem um T no começo, mas no possessivo muda para R. São os substantivos pluriformes, prefixo cambiável. Mas se você pegar o substantivo e falar Xeta'ir, ou seja, tirar o A e transformar ele, consequentemente, numa espécie de verbo estativo, né? Você vai falar uma coisa que é equivalente a eu tenho filho, eu sou filhado. O adjetivo vira um adjetivo de você. Um adjetivo predicado, né? Então, Xeta'ir, eu sou filhado. Poranga, belo. Xeporanga é minha beleza. Aí, o A no final diz que é um substantivo, então substantivo de beleza, de belo é beleza, né? Xeporanga, tirou o A, virou um verbo estativo. Eu tenho beleza, eu sou belo, eu sou belezado. Na Xeporanga, isso é o negativo, né? Eu não sou belo. É curioso aqui o substantivo tuba, que pode ser também verbalizado para tub, né? Itub, na terceira pessoa, significa que se ajuntam ali. Então, itub, kunhan e kookpa. Se ajuntam mulheres àquela casa em. Ou seja, é uma maneira de dizer que existem, que tem alguma coisa em algum lugar. Tem mulheres naquela casa. Né? Seria o verbo haver, o equivalente ao verbo haver no tupi. O substantivo em tupi indica tempo, ao contrário do verbo, né? Então, muitas vezes você pode indicar o tempo derivando um substantivo novo, criando substantivos novos a partir de substantivos básicos que indicam se a coisa já era ou se a coisa vai ser. Uba é fruta, ivarama é uma fruta verde, uma fruta que está brotando ainda, uma planta que está brotando, que vai dar fruta, que vai virar fruta. Ibapuera é fruta podre, uma fruta que já morreu, uma fruta aquilo que já foi fruta, uma coisa que foi feita de fruta, já está modificado, não tem uma tradução exata em português. É a mesma coisa, Ibirapuera, o famoso parque de São Paulo, vem de Ibirá, que é árvore, mas poera, que é aquilo que foi árvore. Pode significar árvore velha, mas também pode ser um lugar que tinha árvores, mas não tem mais. Mena, marido. Menama é aquele que vai ser marido, futuro, né? Futuro marido. Menuera, aquele que foi marido, ex-marido. Quiserama, futura faca. Quisepuera, o que foi faca, aquilo que já não é mais faca. Quiserambuera, aí você vê que é o passado do futuro, então aqui é o que seria faca. E Quisepuerama também pode ser o futuro do passado. Aquele que vai ser uma ex-faca. Veja que interessante, dá para combinar o futuro poeira, o sufixo poeira de passado com o rama de futuro, para você criar as combinações, né? Futuro do passado e o passado do futuro. O sufixo poeira pode ser usado como um verbo estativo também, só tirar o a do final. E puer, paiê. É literalmente, ele está um pajé velho, ele já passou como pajé, ele já foi pajé. Ele é um pajé está velho, né? Tem uma noção de passado, difícil traduzir. Xeram paiê, eu serei pajé. O xepaieram. Ramboerape ore warinine. O próprio combinação de rama com poeira faz ramboera, pode ser usado até como uma espécie de verbo, né? Como fracassar, frustrar. Ramboerape, P de questão no final. Ramboerape ore warinine.
Aí o arini é guerra, esse ne no final indica futuro. Então tá perguntando, né, será que a nossa guerra vai ser frustrada? Será que a nossa guerra vai fracassar? Aqui a gente tem o sistema TRS, aqueles substantivos que eu já mencionei de leve ali, que tem um T no começo, mas muda para R e muda para S em certos casos, quando é possessivo. Então são os substantivos pluriformes, que tem os chamados prefixos relacionais variáveis. Então tem uma forma absoluta, que começa com T, geralmente. É uma forma usada básica, por exemplo, nome bonito. A forma que muda o T para o R é uma forma possuída, que vale a forma construta, né? Que é nome de alguém. Então você vai colocar perto do possuidor. O possuidor vai antes e a palavra rera, nesse caso, vem depois do possuidor. Quando o possuidor for de terceira pessoa, mas não tiver expresso por nenhuma palavra, fora da própria palavra Sera, ele vai significar nome dele. Sera Iporanga, o nome dele é bonito. Então vamos ver aqui. Xerera, meu nome. Nderera, teu nome. Kunuminrera, o nome do menino. Mas daí Sera é o nome dele. Não pode usar Kunumin Sera, porque o Sera não é terceira pessoa, não. É só terceira pessoa quando não tem um substantivo espremendo, ou nenhum pronome ou substantivo, nada externo exprimindo. Para a palavra Sera já é nome dele. Não tem como colocar nada. Se colocar Kunumin antes, tem que colocar era. E tem a forma também reflexiva, né? O era, seu próprio nome. Ou é o pronome reflexivo possessivo, né? A gente vê aqui a diferença, né? Cunhã Ocera Aiquab. A mulher sabe o seu próprio nome. Cunhã Oera Aiquab. A mulher sabe o seu próprio nome. A mulher sabe o nome dela mesma. Maria sabe o nome de Maria. Cunhã Sera Aiquab. A mulher sabe o nome dele, o nome de outra pessoa. Maria sabe o nome de Renata. Maria sabe o nome de João. Alguns exemplos de palavras pluriformes comuns no tupi, né? Tuwe, sangue, tetama, área, teté, corpo. Tecocatu, virtude, temimotara, vontade, tessá, olho. Tatá, fogo. Tuaia, rabo. Tausuba, amor. Tem palavras que seguem um paradigma um pouco diferente. Em vez de TRS, são TRT. Taira, no possuído virará ira, mas na terceira pessoa vira taira também. Então não tem aquela forma com S. Tupu, que é profundidade, também rupu, mas tupu. Tuku, que é líquido, tem ruku, mas não tem seku, só tem tuku também. A gente tem nomes que tem, em vez de T na forma absoluta, a gente tem zero, não tem prefixo nenhum. O resto é RS normal. Apó é raiz. Rapó, sapó, oapó, não tem tapó. Moema tem remoema, semoema, mas não tem temoema. Cuia, recuia, secuia. Oca, a famosa palavra oca, que significa uma casa. O possuído é xeroca, e na terceira pessoa é soca, mas não tem toca. Pé, rapé, sapé, caminho. Aí que vem tatuapé, né? Caminho do tatu. Aipotar nderepiaca. Literalmente, eu quero teu ver. Ou seja, eu quero ver você. Aipotar sepiaca. Eu quero vê-lo. Aí o verbo apiac é um verbo que também leva o objeto à forma de S, né? Então a gente vê como é interessante que no tupi não tem bem um infinitivo verbal, você usa o substantivo, né? Quando você quer dizer que você quer ver alguém, você vai falar, eu quero o teu ver. Eu quero o ver dele. Aipotar sepiaca, literalmente é o ver dele, né? Esse C, esse S aí indica também o possessivo, porque está na forma verbal, vê que tem um A no final. Isso é um substantivo, não pode ter A se for um verbo. O A final cai quando é verbo. Oipotar xerepiaca. Ele quer o meu ver, ou seja, ele quer me ver. O objeto do verbo, se for um substantivo, pode até ser incorporado entre o prefixo de sujeito e o verbo em si. Então, por exemplo, o verbo ok, que a gente já viu tirar, arrancar, né? Pode fazer aio ok akanga, aí recebe o yo,
que indica objeto de terceira pessoa, mas ele pode ser incorporado e você tira o yo nesse caso. A kangok, eu arranco cabeça. Uma característica que existe em muitas línguas das Américas. Você coloca o complemento do verbo dentro do verbo. Peiucapirá, vocês mataram o peixe. Pepiraiuca, vocês mataram o peixe também, mesma coisa. Pepiraiuca. Aipotar e tá. Né? Aitapotar. Ambos significam eu quero pedra, eu quero uma pedra, eu quero a pedra. Mesmo verbos que estão complemento de outros verbos podem ser incorporados. Então o verbo quer, que é o verbo dormir, pode ser usado incorporado também. Aí ele perde até o R final, porque o tupi não permite encontros consonantais. Então aí a quer potar vira a que potar, eu quero dormir. O querep é eu comecei a dormir. Tá? Em vez de verbo potar, eu usei o verbo up, que é o verbo começar. O querep, eu comecei a dormir. Anien wab. Aí a gente vê a fusão do verbo nyen, que é falar, com quab, que é saber. Anien quab, ainien quab é o verbo eu quero falar. Oyepiaquab, eu sei ver. Ele sabe ver. A incorporação do verbo não é obrigatória. Então você pode falar aipotar só, literalmente eu quero meu ir, né? O verbo só é ir. Aipotar só, ou assopotar. Daí o só, que é o verbo ir, está incorporado antes do verbo querer. Veja a complexidade dessa formação aqui. Aiquab, shereoname ima. Literalmente, né? A gente vê que é o verbo saber, né? Aiquab, she, eu, meu, reon, o meu morrer. Futuro rama, tá mudado para nama, por causa da nasal on aí, né? Eon. Eon nama é meu futuro morrer. Ima no final indica negativo, então é literalmente eu sei o meu futuro não morrer, o meu futuro não morrer. Então eu sei que eu não vou morrer. Veja como é diferente a maneira de se expressarem, a lógica é diferente. Aiquab nde iucarambuera. Eu sei que você ia matar ele. Literalmente, eu sei que você... Eu sei o matar dele, teu do futuro no passado. Literalmente, eu sei o seu ex-futuro assassinato dele. Tinha um futuro assassinato, mas foi um ex-futuro assassinato. Deixou de ser um futuro assassinato. Você tinha a intenção de fazer, aquilo ia ser o futuro, mas acabou não sendo. Porque você tem o sufixo de rama, que é futuro, mas o passado buera. Rambuera. E o carambuera é o ex-futuro matar, ex-futuro assassinato. Então eu sei que você ia matar ele, mas não foi. Estou falando no futuro que não aconteceu. Rambuera. Hierure, alguma coisa rece. Aí a gente vê como que a gente faz uma construção com um verbo que tem um complemento preposicionado. Rece é a preposição por. Hierure é pedir. Você não pode usar pedir alguma coisa com português. Você tem que falar pedir, rece. Então, se você quiser falar que ele pediu um machado, você tem que falar o hierure y rece. Y é machado. Ele pediu machado por. Agora, se você quiser falar que ele pediu para ele ficar, você também tem que transformar o verbo ficar, que é pitar, no substantivo, e colocar o rece com posposição aí no final. O hierure, ele pediu o teu futuro ficar. Ele pediu que você ficasse, ele pediu para você ficar no futuro. O verbo em tupi também tem uma forma de gerúndio, como eu já mencionei, que é muito usada para você conjugar, você juntar um verbo com outro, usar assim, duas ações simultâneas. O gerúndio não é usado muito exatamente para formar o equivalente ao nosso progressivo, né? Como eu estou falando, eu estou fazendo. O tupi usa uma outra forma, na verdade, a gente vai ver daqui a pouco, que é um pouco diferente, o progressivo do tupi. A gente vê que o gerúndio é formado aí com abo, em alguns verbos, os primeiros verbos aí, poru, poruabo, suu, suabo, apu, apibo, apiabo. Quando tem nasal, o B vira M, como é típico do tupi, né? Cutim, vira cutinhamo. Cai, contudo, se o verbo termina com consoante, a gente vê que o gerúndio é formado com A.
Kai, queimar, vira caia, queimando. Sem, que é sair, vira sema, saindo. Ao sub, é mais estranho assim, quando termina com B, é mais estranho ainda. A gente tem a mudança do B para P, né? Ao sub vira ao supa. Weiub, que é descer, vira weipa. Moangaub, que é fingir, vira moangaupa. Eiar, quando o verbo termina com R, o R desaparece. Quando termina com ar, né, o R desaparece. Eiar vira eiá, deixando. E a gente vê uma irregularidade morfológica, né, muito metaplástica, similar à das línguas europeias, muitas irregularidades, peculiaridades. Então o tupi não é uma língua classicamente aglutinante, a gente vê que tem muita fusão, uma fusão não é bem fusão, é bem uma flexão bastante orgânica. São línguas de flexão bastante orgânica que lembram bastante a lógica das línguas europeias, né? Esses gerúndios eles podem levar prefixos de sujeito e de objeto, como qualquer verbo. O prefixo de gerúndio, como a gente já viu, né, na tabela inicial, é um pouco diferente. Então, em vez de ser asem, que é eu saí, a gente tem o wisema, é we, na primeira pessoa. Nas outras pessoas é mais parecido, né? Esema, em vez de ere, o resto é quase igual, o resto é praticamente igual. As formas ativas do verbo, indicativas. Alguns gerúndios têm um T infixado, né? Infixado não, né? Prefixado ainda, né? Em alguns verbos a gente tem, na verdade, um T na primeira pessoa, que vai entre o prefixo de primeira pessoa e o radical do verbo, quando ele começa com vogal. Então, iko faz o radical do gerúndio ikobo, mas na primeira pessoa a gente tem o itekobo. Yub, que é estar deitado, né? A gente tem o itupa, eu estou deitado, estando eu deitado. Nas outras pessoas é normal, né? Não tem T nenhum, esse T desaparece, não aparece aí, né? Eikobo, oikobo, oroikobo, peikobo. In é o verbo estar parado. O itena é estando eu parado. Yur é o verbo vir, que a gente já viu, né? O gerúndio na primeira pessoa é eu vindo, é o itu. Mas na segunda pessoa é eiu, você vindo. Então a gente vê um exemplo aqui, o verbo amanon. Manon é o verbo morrer, a gente já viu. Amanon é eu morri, ou eu morro, né, no presente. Presente é o passado. Para você fazer o gerúndio, você faz o contrário. Você deixa o verbo morrer na forma básica, que equivale ao presente, ao passado, e você coloca o auxiliar no gerúndio, ao contrário das línguas europeias, onde a gente coloca o verbo principal no gerúndio e o verbo auxiliar fica no presente. A gente fala eu estou morrendo, eu estava morrendo. Em tupi a gente fala eu morro, ou eu morri estando. Veja que estranho, né? Eu morri estando. Você não fala que eu estou falando, eu falo estando. Eu estou aprendendo, não, eu aprendo estando. Então, amanon itupa. Oroso oroikobo. Nós estamos indo. Literalmente, nós vamos estando. Você pode usar para indicar duas ações simultâneas. Asem, a gente já viu essa, eu saí. Anienga, aí no final fica com A no final porque é um gerúndio. O verbo terminado em consoante faz o gerúndio com A no final. Então esse aí não é um verbo no passado. É um verbo no gerúndio. Asem, winienga, né? Omano cheruba onienga. Literalmente é morreu meu pai, ele falando. Meu pai morreu falando. Os verbos estativos formam o gerúndio curamo. Catu é bom. Che, caturamo é eu sendo bom. Ovo é um adjetivo verde, é um adjetivo pluriforme, né? Então precisa do R para se ligar a um sujeito ou a um possuidor. Então, xerobiramo, eu sendo verde. O tupi tem um prefixo de causativização, que é mo. Ele transforma um verbo intransitivo no verbo transitivo ou um verbo transitivo no verbo causativo, né? Então, por exemplo, pak é o verbo acordar, no sentido de acordar a si mesmo. Eu acordei cedo. Mombak, contudo, é acordar alguém. Eu acordei meu filho cedo. Sem é sair. Mosem é fazer alguém sair, ou seja, expulsar, né? Quer é dormir. Monger é fazer alguém dormir. Dar sono em alguém. Web é apagar, no sentido, a luz apagou a si mesma, apagou-se, intransitivo. Moeb é apagar alguma coisa, eu apaguei a luz.
Ende é estar aceso. Moende é acender algo. Sok é quebrar. Socar. Aí vem, o verbo socar vem daí, né? Soco vem daí. Mosok é quebrar algo. A gente já viu que o sufixo rambuera, né, é o passado do futuro, né? Literalmente aquilo que ia ser e não foi. Morambuera, se colocar o prefixo mo de causativo, é fazer algo ser o que não ia ser, algo deixar de ser o que ia ser, ou seja, frustrar. Veja como interessante a derivação, né, do conceito de frustrar, de não fazer algo fracassar, né. Et é um sufixo que indica muito, também algo grandioso, verdadeiro, né, lembra-se do abaeté, homem verdadeiro, homem grandioso, homem corajoso. Moeté é fazer algo grandioso, é honrar, estimar alguma coisa. E é o verbo dizer. Moe é o verbo ensinar, né? Fazer alguém dizer, fazer alguém indicar alguma coisa. Tem também um prefixo causativo comitativo. Então, por exemplo, aí, apta é eu fiquei. Aropta e gara é eu fiz a canoa ficar comigo. Ou seja, eu parei a canoa. É a maneira que o tupi tem de indicar que você fez algo ficar com você, ou seja, aquilo parou, que deixou de se mover, se afastar de ti. No segundo exemplo, a gente vê apenas um sufixo causativo normal, aquele mo. Se você usar o causativo normal, você indica que você fez a canoa ficar, mas a canoa é onde salvou outra pessoa, não necessariamente a sua. Porque não é comitativo, é só causativo. Comitativo indica que a ação foi causativa e foi também com você, junto de você, em sua companhia. Ficou perto de você. Então tem verbos como só, que a gente já viu, que é o verbo ir, vira rossó, é o verbo levar. Yur é o verbo vir, rur é o verbo trazer, ou seja, fazer algo vir com você. Levar é fazer algo ir com você, levar. Né? Ico é estar, reco é ter, ou seja, fazer algo ficar com você. Fazer algo estar com você. É assim que o Tupi deriva esses conceitos, de uma maneira completamente contra-intuitiva pra gente. Completamente diferente da nossa lógica de derivação. Né? O Tupi, como eu disse, tem posposições. Tipicamente o que equivale às preposições ficam depois do substantivo. Então a gente tem pé, que é a preposição em, pode significar também para algum lugar, indica tanto local quanto movimento. Sui, que indica origem, ablativo, né? Rece, que é por alguma coisa, por causa de alguma coisa, em benefício de algo. Susse, que é sobre. Supé, que é para algum lugar, em direção a algum lugar. Rire, que é depois de alguma coisa. Pupê, que pode ser dentro de alguma coisa, ou também com alguma coisa, com alguém. A preposição P causa algumas modificações porque ela é um sufixo no substantivo. Então, oca vira okpe, na casa. Tauba, que é aldeia, vira tapé, na aldeia. Pituna, que é a noite, vira pitume, de noite. Os interrogativos em tupi estão aqui. A palavra mbae, que é o que literalmente significa coisa, né? Ava é a palavra para pessoa, ser humano. Índio, né? Tem também mamon, moirão, erimbae. Observa que tem um quando futuro e um quando para ações passadas. Marangatu, que é como. Mbaerece, literalmente é porquê. Por que coisa, né? E observa que os interrogativos precisam da partícula do sufixo interrogativo P. Então você não vai perguntar mbae, você pergunta mbaepe, abape, mamombe. O P é usado tanto para perguntas binárias, né? Você fez isso, você quer aquilo, você vai para lá, quanto perguntas com pronomes interrogativos, né? O que você quer, quem está vindo, etc. Não existem orações relativas em orações subordinadas, no geral, em tupi. Então a gente tem que nominalizar através de o sufixo bae, por exemplo, que forma uma espécie de particípio presente. Então, por exemplo, pitanga omanon bae poera aiko aquei. A gente coloca aí o pitanga, que é criança, omanon, ela morreu, omanon bae, a criança que morre, e poera para indicar passado. A criança que morre no passado está aqui, a criança que morreu está aqui, a criança ex-morredora está aqui, a criança ex-moribunda está aqui. Pitanga omanon
Pitanga oma não me imbaerama. Aí a criança que não vai morrer está ali. Observa aí que a partícula de negação vai diretamente depois do verbo, né? Manon é morrer. Manon é imba, é não morrer. Pitanga ou manon é imbaerama, a criança que não vai morrer. Tem o negativo é im, nominalizador bae e o futuro rama. Para verbos transitivos, a gente usa o nominalizador ara ou sara. Para verbos transitivos, a gente usa o sufixo nominalizador ara ou sara. Então, yuka, que é matar, e o kasara, matador, aquele que mata. Pitanga pirayuka saroera aiko akwei. A criança, ex-matadora de peixe, está aqui. A criança que matou o peixe está aqui. Tem um participo passivo também que indica aquilo que sofreu a ação. O yukapira, ele está morto. Yukapira é ima, não morto. É ima, é aquilo que não está morto. Yukapirauera, aquele que foi morto. Yukapirama é aquele que será morto. Daí vem a palavra Jukapirama, né? Aquele que será morto. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu um resumo bem completo do tupi aqui antigo, né? Deixe seus likes abaixo, deixe seus comentários, sugestões de vídeos futuros. Não esqueça de considerar uma contribuição aqui para o canal através do Apoia-se ou de algum outro método listado abaixo do canal. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal MOPC Linguística. Até mais.